na sacola, não fala na sacola, na verdade, no picuá, na bolsa. Então Judas já roubava. Mas, no entanto, Jesus sabia que ele era um demônio. Então você tem que entender que nesse mundo, a palavra de Deus nos ensina que o mundo jaza no maligno. Mas eu e você temos que fazer a diferença. Nós temos que mostrar que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra. Temos que fazer a diferença. Nós não podemos recuar. Não podemos permitir, como Israel sofreu um golpe muito grande dos filisteus. Os filisteus inventou uma norma que Israel não poderia ter nenhum ferreiro para construir armas de guerra, porque sabia que Israel iria se fortalecer. Então, a arma maior que você pode ter para guerrear se chama Deus. Com Deus vence o mundo inteiro. Um homem com Deus, ele vence o mundo todo. A Bíblia diz que Josué, ele orou e Deus fez a terra parar de girar. Até então, todo mundo tinha o entendimento que era, o sol que andava, não é isso? Mas é a terra que gira em torno do sol. A terra que gira em torno do sol. E nesse momento a terra está girando. O mundo está girando em torno de você. E você precisa tomar uma atitude. Você que tem sido, alvejado por esse demônio chamado traição, pessoas que você depositou confiança, que você falou, você é meu amigo, eu confio em você, vou vestir a camisa sua, e no entanto te deixou na mão. Ouça esta palavra. Jesus passou por a mesma situação. Judas disse que estaria com Jesus, mas a verdade é que Judas estava com Jesus com segundas intenções. E quantas pessoas existem que estão do seu lado com segundas intenções, querendo aproveitar Então, conforme eu estava dizendo, é triste quando a pessoa recebe uma facada dessa, né? Uma traição dessa, como Judas fez com Jesus. Mas aí eu fico pensando, não foi somente Judas que levou Jesus à traição e traiu Jesus Cristo? E a gente vê que na mesa da Santa Ceia, Jesus pega e diz que, ele fala que ele está dando a Santa Ceia a Páscoa, né? Ele está dizendo que é a última ceia que ele vai cear com seu discípulo, e agora ele vai cear só na eternidade conosco. Aí depois, em seguida, Jesus pega e diz para Pedro que Pedro iria também negar ele. E Pedro, veemente impetuoso como ele era, tinha um temperamento sanguíneo, né? E Pedro era muito explosivo, mas era um homem de garra também, apóstolo São Pedro. Aí Pedro chega e diz, Senhor, eu não vou te trair. Eu não vou lhe trair. Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante essa noite, você vai me negar 3 vezes. Pedro acabou negando Jesus por medo. 3 vezes negou Jesus. E quando Jesus está sendo chicoteado, zombado ali, e o galo canta, e os olhos de Jesus olha bem nos olhos de Pedro, e Pedro estava escondido, olhando de longe, fingindo que nem era discípulo do Senhor. Mas quando o galo canta, Pedro lembra da revelação, que o Senhor Jesus havia dito que ele iria trair. Aí Pedro chora amargamente e Pedro foge. Aí Pedro entra em depressão. Somente após a ressurreição do Mestre, e aí o Mestre ressuscita, e Maria
encontra com o Senhor, e o Senhor manda Maria avisar a Pedro e a todos que o Senhor havia ressuscitado. Aí num certo dia Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus passa mais um pouquinho e fala: Pedro, tu me amas mais do que este? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo mais do que este? Aí você me pergunta: o que significa esses, apóstolos? Eram os peixes que Pedro, porque Pedro era pescador. Pedro era pescador, tanto ele quanto o seu irmão João, o Tiago, era pescador. Então assim que Jesus morreu, eles voltaram a pescar. Mas Jesus já tinha chamado eles para ser pescadores de homens, não de peixe. E agora Jesus, sabendo que havia uma ferida no coração de Pedro, porque Pedro havia negado ele por 3 vezes, Jesus vai e pergunta para ele também 3 vezes: tu me amas mais do que esse? Sim, Senhor, eu te amo. Passa mais um tempo: tu me amas, Pedro, mais do que esse? Sim, eu te amo, Senhor. E na 3ª vez, Jesus diz: Pedro, tu me amas mais do que esse? Aí Pedro chora copiosamente e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí Jesus disse: apacenta minhas ovelhas, então, Pedro. Então eu estou aqui porque eu amo o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus confiou um ministério em minhas mãos. Jesus confiou uma igreja para mim apacentar. Jesus confiou a mim um conselho, o Copan, para mim administrar e dar cobertura aos pastores. Porque eu faço isso com amor, porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor e faço com carinho. Quando eu ofereço um café, esse café é feito com muito amor, com muito carinho. Envolve as obreiras da igreja, envolve as irmãs da igreja, envolve a bispa, minha esposa, a bispa Roseli, envolve muita gente, para a gente, dar aos pastores, às pastoras, os bispos e os apóstolos que frequentam o nosso conselho, que estão debaixo da nossa cobertura, a ter um café, aonde que nós podemos, no momento de estar tomando café, trocar ideias, trocar experiência, porque existem muitos pastores que foram traídos pelo seu vice-presidente, que rachou a igreja e levou a metade, pelas algumas ovelhas que o traiu, saiu e levou também alguns membros junto para outro ministério. Eu aqui na TV Copan Online, eu trago essa palavra. A pior coisa que existe é uma traição. Eu sirvo a Deus há 30 anos, graças a Deus por isso. Porque foi Ele que me chamou, não foi eu que vim porque eu quis. Ele me escolheu, me chamou. E nesses 30 anos que eu sirvo ao Senhor, eu tenho visto tantos absurdos. Pastores que dividem igrejas, pastores que racham a igreja, e talvez alguns pastores, às vezes, na maioria, são vice da igreja, acaba dividindo e acaba saindo do ministério e levando um rebanho enorme com ele. Deus vai requerer de você naquele dia, porque você está fazendo o mesmo papel que Satanás fez lá no céu. Satanás, está escrito lá em Isaías 14, que ele foi, como fala, o personagem central da traição foi o diabo. Ele quis tomar o lugar de Deus. Talvez você que está me vendo agora na TV Copan Online, talvez o diabo tenha entrado no seu coração, colocando no seu coração que você também deve sair da igreja e abrir um ministério para você, abrir um conselho para você. Tem muitas igrejas para você congregar, tem muitos conselhos de pastores para você estar debaixo da cobertura de um conselho. Mas você deve conhecer o presidente do conselho, você deve conhecer o pastor, se ele é casado com uma mulher só. Porque a Bíblia diz isso.